Jujutsu Kaisen está lançando sua segunda temporada e eu gostaria de comentar um pouco sobre isso e sobre o primeiro episódio em si, porque eu gosto muito de Jujutsu Kaisen e é isso. Eu não pretendo falar sobre spoilers, então eu só vou pontuar uma coisa ou outra que aconteceu na primeira temporada ou no filme. E bora pro que interessa. Agora deu caralho mesmo, viu? A gente já começa assim com o Geto falando uma frase assim que eu não entendi muito bem a razão e o motivo dela. Ainda, talvez eu saiba depois, mas tá bom, Geto. Credo. Eu não tenho nada a falar, só credo mesmo. E a gente tem uma volta ao passado para descobrir um pouco mais do que era a amizade entre Geto e Satoru Gojo. E eu tava muito ansiosa pra ver isso. Vocês não têm noção. De início, quando começou assim e mostrou as duas mulheres, eu não identifiquei de primeira quem eram as mulheres. Eu sendo sincera. Eu fiquei pensando assim, tipo, putz, parece familiar, mas eu acho que eu não conheço. Porque, como voltou no tempo, na minha opinião, os personagens ficaram bem diferentes. E depois, com o passar do desenvolvimento das personagens, que eu percebi pela personalidade quem era cada uma. Sendo ela a Mei e a outra era o Tahine. Acho que é o Tahine no dela. Se eu estiver falando errado aí, foi mal. Mas, enfim, eu comecei a perceber que eram elas. Comecei a perceber que eram elas depois de, sei lá, uns 5 minutos passando o desenvolvimento dessas personagens. Eu ficava pensando assim, cadê ele? Cadê o Gojo? E eu ficava pensando, tipo assim, cadê ele? Cadê o Gojo? Eu quero ver o Gojo. Porque aqui entre nós, o Gojo é o Gojo. E eu queria muito ver como é que ele tava. E o que leva pra aparição dele, e na aparição dele é o Gojo sendo o Gojo sendo, sei lá, cômico e tudo mais. Só que daí aparece o Geto. E o Geto e o Gojo aparentemente são muito brothers, muito amigos. E com a mesma vibe. Eu fiquei tipo assim, caralho. Eu já esperava isso, sabe? Mas quando você vê que é a mesma vibe, eu não sei, eu senti como se fosse uma coisa tipo... Caralho. Eu não tenho outra explanante. Olha só, é o Geto e o Satoru na mesma vibe. E daí que eu percebi o quão isso é meio ruim. Não sei pra vocês, mas quando eu assisti eu fiquei tipo assim, nossa, que vibe bacana de amizade e tudo mais. Só que por conta de saber o que vai acontecer na primeira temporada, que no caso passa depois, e que o Geto é do mal e tudo mais, e um dos principais antagonistas, me faz ficar pensando, meu Deus, mas não me faz ter um sentimento tão bom. Apesar de ser bom, eu fico pensando, tipo, putz, isso vai acabar e vai acabar de uma maneira tão tensa, tão triste. Daí eu fico pensando nisso pra tentar não criar tanto um vínculo com a amizade do Geto com o Gojo. É meio estranho. Eu sei, mas é a maneira que eu tive de se lidar com vendo o passado, sabendo do futuro. Só que aparece a Shoko. E daí a Shoko, de início, eu não tinha notado que ela é a guria do necrotério, lá da primeira temporada. Eu não caiu a ficha assim de primeira. Porque quando a gente vê o futuro, é tão Gojo, Geto, Geto e Gojo, que eu achava que essa menina ia morrer. Que eu achava que, tipo, a terceira menina do trio ia morrer. Eu não imaginei, de primeira, eu não imaginei que a guria ainda estaria viva e que essa guria seria a guria do necrotério. Mas, pelo nome, né, Shoko,
o Gojo já tinha citado o nome dela, tipo, falado com ela e se referido a personagem como Shoko. Shoko, 悪いが記録上、ユージは死んだままにしてくれ。 Então não foi muito difícil de linkar uma personagem na outra, além do mais, a pintinha é igual, essas coisas assim. Enfim, caso você não tenha reparado, a Shoko é a guria do necrotério e ela faz aí um trio junto com o Geto e com o Gojo. Eu fiquei assim meio assim saber disso, porque eu acho que no futuro, né, nessa coisa que a gente tá passando com Sukuna, o Itadori, eu sinto que ela é meio apagada, sabe? Eu fico tipo meio também de saber que ela não vai ser tão presente. Ai, é meio ruim assistir as coisas do passado sabendo do futuro. É tenso. Quando a gente começa a ver o Gojo sendo Gojo, só que o Gojo sendo Gojo como aluno também, eu achei muito engraçado. Ele esquecendo de coisa a cortina. Tipo, é um dos princípios mais básicos do Jujutsu, porque a galera que é normal não pode ver o que o povo do Jujutsu faz, enfim. E vendo que o Gojo esqueceu de fazer um negócio que é muito básico, eu achei engraçado. Porque ele tem a mesma personalidade, só que dá pra perceber que ele tem uma imaturidade muito maior. Deve ser porque, sei lá, ele é adolescente, mais ou menos, nessa época. É muito engraçado ver ele nessa perspectiva de aluno. Achei bem interessante. E isso também acaba puxando pra um outro assunto, que é sobre a mentalidade do Gojo. Lá, eu acho que, se eu não me engano, foi no filme, o Geto fala que uma das motivações por ele ser do mal é porque ele não concorda muito com essa coisa de os mais fortes têm que proteger os mais fracos, enfim, coisas do gênero. Eu não lembro exatamente como ele fala, só que eu lembro que ele fala algo parecido no segundo filme e que essa seria meio que uma motivação pra ele ter desistido de virar um Jujutsu, um feiticeiro Jujutsu. E é muito engraçado e meio, assim, uma troca de papéis, porque quem surgiu agora nessa segunda temporada com esse papo meio torto foi o Gojo. E quem defendeu a ideia dos mais fortes proteger os mais fracos foi o Geto. E daí eu fiquei tipo assim, oxe! Mas não era o Geto que pensa isso no filme, que passa depois da segunda temporada? Então, tipo, será que foi o Gojo que fez o Geto mudar essa visão, essa perspectiva de mundo? Achei meio curioso, não imaginava, sendo sincera, eu não imaginava que foi o Satoru que enfiou essas ideias erradas na cabeça do Geto. Na verdade, eu tô deduzindo. Eu também não sei se o que eu tô falando é certo, é só o que só o meu comentário sobre o primeiro episódio. Ainda tem vários outros episódios pela frente. Então, tô curiosa pra ver o que vai sair daí. Falando também sobre essa mentalidade meio adolescente do Gojo, meu Deus, como ele era mais arrogante, né? Muito, muito mais arrogante. O próprio Geto fala pra ele, tipo assim, mano, baixa a bola, tá ligado? Dá uma baixada na bola aí. Porque, mano, assim, ele se acha com razão. Beleza, ele se acha com razão. Porque o cara é muito foda. O Satoru é muito foda, ele é incrível, ele é muito poderoso e tudo mais. E eu acredito que ele não tenha encontrado ninguém que tenha sido páreo pra ele até o momento, pelo menos. Então, é plausível ele ser arrogante, ele se achar, ser egoísta e tudo mais, mas, meu Deus, ele ainda né, nos dias atuais, no caso que a gente vê pela primeira temporada, mas ele era muito mais chato nesse meio tempo. E olha que eu gosto muito do Satoru, mas teve uma hora ali que ele tava sendo tão arrogante que eu fui lá e falei assim, meu Deus, no normal, eu não me apegaria tanto a esse personagem. Então, se eu não tivesse visto o Gojo Satoru da primeira temporada, ou até mesmo do filme, e só tivesse a primeira impressão dele da segunda temporada, eu provavelmente não iria gostar do personagem, pra vocês terem uma ideia. Então, tipo, eu fiquei tipo assim, ui, que personagem é esse? E aí eu lembrei, é o Gojo, então vou passar um pano aqui pra ele ser arrogante desse jeito meio babaca, porque é o Satoru. Foi essa minha linha de raciocínio, vai continuar a ser, provavelmente. E daí no final do episódio a gente tem a aparição do Fushiguro.
Então, foi uma aparição bem assim. Não é o Megumi, tá, gente? Não é o Megumi, eu sei disso. Mas, assim, como a aparição do Fushiguro, de um dos membros aí do Fushiguro, foi tão rápida, eu acho que eu vou deixar pra falar mais sobre isso sobre quando eu for comentar sobre o segundo episódio, porque provavelmente vai aparecer mais no segundo episódio do que apareceu no primeiro. E é isso. Até logo.